Fala, meus sonhadores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos. Cara, tô acabando de editar o vídeo aqui agora. Eu só preciso dar um recado pra vocês antes do vídeo começar, pra vocês entenderem melhor o que aconteceu nesse vídeo, ok? Eu quis postar primeiro só no Instagram alguns cortes de algumas perguntas, mas aí a gente se empolgou e acabamos gravando bastante tempo. Então eu resolvi transformar isso num vídeo pro YouTube, ok? Esse meu amigo que tá falando comigo no vídeo, ele tá estudando para ser padre, ok? Então ele tá aprendendo e tal. Eu quis debater com ele um pouco sobre a minha visão contra a dele. Não contra, mas só debater um pouquinho. Porque a visão que ele tem é completamente diferente da que eu tenho sobre tudo. Se você me segue no Instagram, você deve ter uma base no que eu acredito. Enfim, tem aquele meu e-book gratuito lá que explica um pouco da divindade que eu acredito. Mas a intenção foi só a gente debater um pouquinho, conversar, explicar o lado de cada um, sem desrespeitar nenhuma religião, sem desrespeitar nenhuma igreja, nada, nem filosofia, enfim, nada que a gente falou foi na intenção de desrespeitar ou causar algum problema. Foi só uma brincadeira, ok? Só deixar claro pra vocês, porque sempre tem alguém que vai querer encher o saco, né? Vocês estão ligados já. Mas então é isso, fiquem com o vídeo. No final do vídeo tem os erros de gravação que ficou muito top, cara. Eu tirei um monte de risada ali. Mas enfim, espero que vocês gostem do vídeo. Obrigado, Alisson, por participar. Obrigado ao Pedro, que ajudou a gente a gravar. E obrigado a Sandra, que emprestou a ring light aqui pra gente usar de tripé. Ok? Tamo junto. Alisson, seja muito bem-vindo então aqui ao nosso mini podcast improvisado. Vamos trocar uma ideia hoje, gurizada, sobre mais religião, conceitos gerais sobre Bíblia, modelo de divindade e tal. Eu trouxe meu amigo Alisson aqui. Ele é um estudante de teologia, então ele tem bastante conhecimento sobre a área aí. E eu quero bater um papo com ele sobre a nossa visão, a diferença entre duas visões, né? Alguém que não tem uma religião definida e alguém que segue, que prega e faz tudo certinho, né? Então pode se apresentar pro pessoal aí. Muito bem, então, Raul, muito obrigado, meu querido amigo, pela oportunidade, pelo convite, né? Agradeço mais uma vez. Eu que sou seminarista da Diocese de Erechim, estudante do primeiro ano, do primeiro semestre de filosofia na UPF, Universidade de Passo Fundo. Estou na etapa do discipulado, como nós chamamos no seminário, e atualmente resido em Passo Fundo. Muito bem, então hoje vamos discutir algumas questões, relação de fé, relação da igreja, com base em alguns documentos da igreja, na Bíblia, enfim. Fechou. Eu separei 5 perguntinhas aqui pra fazer então pro Alisson, e ele vai dar a resposta dele e eu vou dar a minha também pra, enfim, cada um entender melhor como que é a crença de cada um, né? Porque nós dois temos crenças bem opostas uma da outra, mas enfim, vamos lá. Então, eu sou católico, apostólico romano, com a sucessão de Pedro. Atualmente temos o Papa Leão XIV como sucessor de Pedro, o primeiro apóstolo e fundador da Igreja Católica. Bom, eu então, como o pessoal já me acompanha, já devem ter uma noção, eu não tenho nenhuma religião em específico, eu não sigo nada, não tenho alguns mandamentos para seguir nada. Eu sempre me baseio em tudo na filosofia do hermetismo, do Hermes Trismegisto, que é um cara sensacional. E o conhecimento que eu tenho sobre Deus, Jesus Cristo, religião, vem tudo de livros e conhecimento que eu fui aprendendo ao longo da vida, mas eu não sigo nada em específico. Tenho um contato com a espiritualidade e a mediunidade muito aflorado desde sempre, desde criança. E fui estudando ao longo de mais ou menos uns 8 anos aí, desde que eu tive o meu primeiro despertar. Mas só para implementar, então, para cada um entender melhor a visão geral aqui, eu sempre fui católico, fui batizado na igreja católica, porque aqui de onde eu venho, todo mundo é católico, literalmente todo mundo. Então, basicamente... É uma tradição familiar. É isso, uma tradição familiar que vem de bastante tempo já, mas quando eu tive meu primeiro despertar, aí eu comecei a seguir meu próprio caminho. Claro, okay? Que fez toda a caminhada da catequese, Fez Sim. a primeira comunhão, a crisma, fez todo esse processo cristão. Exato. Então vamos para as perguntas agora. Vamos para a primeira pergunta então, pessoal. O que é Deus? Tá, eu vou dizer a minha versão, depois o Alisson vai dizer a versão dele, mas eu quero tentar esclarecer o máximo possível aqui. Deus pra mim não é uma pessoa que tá lá em cima sentado, apontando dedos e julgando todo mundo, não é um cara velho, ok? Eu acredito que Deus não tem nada, porque ele é tudo, literalmente tudo. Então ele é desde o estudo da física quântica, que vai o mais profundo possível, no menor do tamanho que pode existir na espiritualidade, eu acho que é Deus. Deus é todos os átomos que existem. Inclusive eu acho que a essência de Deus está muito forte na substância do DMT, que existe dentro do nosso cérebro, que pra quem não sabe é uma substância que o nosso cérebro, o nosso corpo produz quando a gente nasce em altas quantidades e quando a gente morre. Claro que tem outras maneiras de produzir esse DMT ao longo da vida, né? Tem, por exemplo, a ayahuasca, que produz essa substância e que faz com que a pessoa conheça
o outro lado, né? Mas eu gosto do modelo também do hermetismo, né? Que nem eu tinha comentado antes. No hermetismo também é uma coisa que eu acredito bastante. Ele fala que o todo, né? Não é Deus, é o todo é mente e tudo que existe é uma projeção da mente de Deus, uma projeção da mente do todo. Então, Deus, eu superior, subconsciente, para mim são tudo a mesma coisa. Os três, todos esses conceitos e termos têm o mesmo impacto, o mesmo significado para mim e me ajuda muito, eu consigo ser muito feliz acreditando nessa minha própria crença que eu formei na minha cabeça. Então, primeiramente, o que é Deus? Deus, para a Igreja Católica, né, pegando os livros da Bíblia, enfim, Deus é uma pessoa não em carne humana, né? É uma pessoa, um espírito divino que está no céu, que está lá em cima olhando por nós, né? A partir da criação do mundo, né? Que Deus em 7 dias criou o mundo, criou o mundo, criou o homem, criou a mulher, né? E ao longo das gerações foi se tornando o mundo como é nos dias de hoje, né? Então Deus é isso. Deus é uma divindade, é um ser divino que está no céu e que olha por nós e, enfim, ele é ele que criou a Terra, ele que é o criador do mundo. Boa, segunda pergunta então. Como funciona uma oração? Eu não especifiquei muito bem aqui, mas eu queria que tu me explicasse com as tuas palavras para eu conseguir entender bem, que eu quero entender de fato o lado de vocês, sobre qual que é a magia que acontece e que tem por trás de uma oração bem feita, uma oração certa. E também o que seria uma oração certa, né? Se existe uma maneira correta de fazer uma oração, fazer um pedido e tal, eu queria que tu me explicasse o teu ponto de vista aí. Bom, primeiramente, vamos esclarecer que a oração não é uma magia, né? Não tem magia na oração. Magia a gente relaciona ao bruxismo, né? Então, isto não está relacionado magia à oração. Tá? Respondendo uma das últimas questões, não existe uma forma certa de fazer uma oração, vamos dizer, né? Não existe uma oração certa, um formulário para tais orações. Claro que existem livros, existe a Bíblia, existe diversas... Até nos meios digitais de hoje existe a questão de uma oração. Algumas orações antigas, que vêm já dos tempos antigos, do início do cristianismo, tem as orações que se deve se seguir. Mas claro, né, vamos pegar o exemplo Ave Maria, Pai Nosso, Santo Anjo, essas são orações assim próprias que se devem seguir, né, porque já é uma tradição, já é um formulário, já é algo estabelecido pela igreja. Mas outras orações como fazer um pedido a Deus, fazer um pedido a Nossa Senhora, a qualquer santo, enfim, pedir intercessão de qualquer santo, não se tem uma oração própria, algo certo, entende? E o que é uma oração, então? Oração, a gente usa, vamos dizer, formulários, palavras para pedir algo, seja a Deus, seja algum santo, né? E lembrando que a gente pede a intercessão dos santos, mas a gente pede a Deus. Qualquer oração, qualquer pedido, a gente pede a Deus, né? A gente pode nomear alguns santos, enfim, durante a oração, mas pedindo a intercessão dos santos para chegar a oração até Deus. Podemos dizer assim. Então, isto que é uma oração. É fazer um pedido, agradecer também. Agradecer a Deus é uma oração. Entende? Então, é contigo agora. Qual que é a tua versão? Fechou, deu pra entender bem então. Agora, minha versão sobre uma oração, ok? Primeiramente, o meu modelo de oração eu uso baseado nesse livro aqui, que é o Poder do Subconsciente. Eu sempre recomendo ele porque é fenomenal, sensacional esse livro aqui. E as orações que eu faço são baseadas nesse livro aqui, ok? O que eu aprendi e como que eu faço as minhas orações hoje? Eu sempre faço uma afirmação que consiga penetrar no subconsciente enquanto ele está em onda e fase teta. Como assim? Quando o cérebro humano está em estado de onda teta, é ali que
qualquer informação que você jogar pro cérebro vai entrar no teu subconsciente. E como o teu subconsciente comanda 95% da tua vida, ele faz os teus pulmões continuarem funcionando enquanto você dorme, ele que tá fazendo o sangue correr nas suas veias. O teu subconsciente é a essência da tua criação. Então também ele pode ser considerado Deus pra mim. Como tudo que entra ali dá um jeito de se manifestar e se materializar na tua vida, seja crenças, traumas, tudo que entrar ali sempre vai dar um jeito de aparecer na tua vida, ok? Então eu faço algumas afirmações pensadas meio que estrategicamente para que eu consiga fazer com que elas entrem no meu subconsciente quando eu tô em estado de onda teta. Quando que é isso? Em fase de sonolência. Sempre que a gente acorda de manhã cedo ou a gente tá indo para dormir, que a gente tá naquele estado de sonolência, de canseira, é aí que o cérebro começa a entrar em onda teta, ok? Além disso, do 0 aos 7 anos de idade, o nosso cérebro também se baseia, basicamente, ele fica só na onda teta. Por isso que, quando acontece algum trauma, alguém fala alguma coisa pra ti, enquanto você tá nesse período, aquilo vai entrar no teu subconsciente e vai dar um jeito de se materializar na tua vida adulta. Por exemplo, umas crenças. A pessoa, por exemplo, que acredita que ela é feia, provavelmente, certamente, entrou essa crença dela na cabeça enquanto ela tinha entre 0 a 7 anos. Então, a oração que eu faço, o que é oração pra mim, é basicamente um hack de realidade que eu mando pro meu subconsciente para conseguir tudo que eu quiser. Terceira pergunta então, vamos lá. O que fez o cego se curar? Para quem não sabe, tem uma história antiga de Jesus Cristo que passa em vários filmes na Bíblia e tal, que um cego chamou Jesus Cristo, né? Me corrija se eu estiver enganado. E Jesus colocou eu acho que foi a poeira, um pó do chão assim no olho dele e ele se curou. Agora eu quero entender a tua versão, como que isso aconteceu, como que esse cego se curou. Bom, muito bem. Podemos pegar aqui o versículo, o capítulo 9 do evangelista João, que tem toda a história da cura do cego de nascença. Que Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e aplicou sobre os olhos do cego e disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo claro. Então ele chegou, ali, depois de ter ido se lavar, ele chegou curado. Então a gente vê a presença, o milagre de Jesus na cura do cego, que nasceu cego no caso, e que Jesus fez esse milagre de curar ele. E também podemos pegar outros milagres, que Jesus fez o surdo escutar, fez o aleijado andar. Então temos tantos exemplos de milagres que Jesus fez. Sim. Tá bem. Ok, deu pra entender um pouco a tua visão. Agora eu vou explicar um pouco a minha. O que eu acredito que seja considerado um milagre dessas paradas de acontecer uma coisa que seria impossível, também vou remeter aqui ao livro do Poder do Subconsciente, que foi uma coisa que eu aprendi aqui. Eu até anotei, como tu puxou ali a tua frase, eu vou puxar a minha também. Existe uma frase de Jesus Cristo que ele falou acho que foi pro cego mesmo. Ele disse: a tua fé te curou, né? Então tem toda aquela parada que as pessoas falam que a fé move montanhas, que o segredo de tudo é só ter fé e tal. Então a minha visão sobre o que é a fé, você acreditar em alguma coisa de verdade, é literalmente que o que você acredita acontece. Todo mundo já ouviu, bastante gente já ouviu falar essa frase: o que você acredita sempre acontece. Então se você acredita com força de verdade que algo vai acontecer, aquilo sempre vai acontecer. Por que isso? Um exemplo bom aqui. Sempre que você tem uma crença, seja ruim ou seja boa, limitante ou libertadora, o teu cérebro ele vai procurar evidências de eventos que você já viveu para comprovar que essa crença é real para você. Isso só vai reforçar mais ainda a crença na crença, digamos. Por exemplo, se você acredita que você é uma pessoa azarada, o teu cérebro, inconscientemente, vai procurar evidência de todas as vezes na tua vida que alguém chegou pra tu e falou: tu tem azar, ou que aconteceu alguma coisa ruim e você falou pra si mesmo: isso aqui eu tenho um puta de um azar, eu sou azarado. E ele vai jogar tudo na tua cara de uma paulada só pra te fazer reforçar a crença. Então uma crença é uma coisa muito poderosa, ok? Mas por que eu tô falando sobre crenças então? No livro, o que ele explica sobre Jesus Cristo, essas paradas?
Tu que entende melhor, acho que vai saber melhor isso aqui. Existem relatos reais de pessoas que vão pra Jerusalém porque lá contém não sei se é pedaços ou partes da cruz sagrada. De verdade, né? Que foi real. Ou pedaços da Mas cruz. não só em Jerusalém, só querendo dizer, né? Não Sim. só em Jerusalém. Temos aqui no Brasil, em Aparecida, São Paulo, Aparecida em São Paulo, no santuário de Nossa Senhora Aparecida, né? No santuário, em cima da torre, que tem, enfim, lá a torre do santuário, em cima tem uma cruz. E dentro dessa cruz tem uma caixinha com um pedaço da cruz de Jesus. Tá. Da madeira de cruz. Entendi. Da cruz. Então Então tem diversos fragmentos da cruz em diversos lugares. Mas claro que Jerusalém, por ser por Jesus ter vivido todo o ministério dele, né, os 3 anos ali de ministério, ter vivido em Jerusalém, ali tem vários aspectos, não só da cruz, mas tem as montanhas, a terra, tem o Muro das Lamentações, enfim, né, todo esse roteiro de viagens que algumas pessoas fazem, né, as peregrinações, fazem para Jerusalém, Israel, Terra Santa, lugares em que Jesus passou, viveu, né? Então, só complementando. Sim, ok. Mas tu concorda comigo então que as pessoas como nós, pessoas crentes, elas vão até esses lugares que contêm esses pedaços de divindade, digamos, né, em termos assim, porque elas acreditam que só de tocar, por exemplo, numa parte da cruz, elas vão ser curadas. Muita gente faz isso, muita gente faz promessa e cura a doença. Certo. Ok? Por que acontece isso? A pessoa, ela tem uma sugestão tão forte implantada no subconsciente dela que ela acredita tanto que ela vai ser curada que quando ela encosta, ela simplesmente é curada. E a mesma coisa com o cego de Jesus Cristo. Esse cara tinha tanta fé e ele acreditava tanto que Jesus Cristo podia curar o olho dele só encostando, só chegando perto, que realmente aconteceu. Porque o subconsciente ele tem o poder de te curar, porque ele também te criou quando tu era apenas um embrião, ok? E também tem uma história que eu vi nesse livro aqui sobre um andarilho. Tinha um pai de um cara que estava com uma doença crônica no pulmão, que era considerada incurável pelos médicos. Essa foi a sugestão que o médico implantou na cabeça do cara. E o filho desse cara disse que tinha um andarilho na rua, passando pelo Brasil inteiro, e que ele estava curando tudo, todo tipo de doença, câncer, câncer de pele, câncer de, enfim, tumor, qualquer coisa. Porque ele tinha pedaços da cruz real de Jesus Cristo junto com ele. Então o que ele fez? Ele chamou o cara, entrou na casa do pai dele, o pai dele se convenceu, fez uma oração junto com o andarilho e foi curado da doença dele. Depois foi relatado pelos médicos também que era impossível ele conseguir ser curado por um milagre. Por que ele acreditou nisso? Por que isso deu certo? Ele só acreditou e o filho dele chamou um cara da rua que nem era um andarilho. Não era nada, ele só chamou um cara pra dentro de casa e deu certo. Entendeu? Então, essa questão de milagre, eu acho que vai tudo da crença do subconsciente da pessoa. Acredite e você realmente terá. E Jesus também falava isso, a tua fé te curou, porque ele acreditou tanto que ele podia ser curado e ele foi curado. E esse andarilho, você acha que era quem? Parando pra pensar na história. Esse andarilho... Não era um andarilho. Ou seja, essa pessoa que ele chamou para dentro do Era um quarto amigo da sua dele. casa. Era um amigo dele. Por intermédio de quem? Como assim? Com a fé em Jesus Cristo, qualquer pessoa, com a fé de Jesus Cristo, qualquer pessoa podia fazer ele curar. Ele tendo fé em Jesus Cristo, Jesus se manifestou na pessoa, seja do amigo, seja de qualquer pessoa, para curar a pessoa. Para curar, seja o pai, o filho, enfim. Tá, então tu acredita que foi Jesus mesmo que curou ele. Se manifestou e foi ele, não foi a crença dele. E tem um exemplo concreto, vamos dizer assim, na Bíblia, de que um exemplo desses que o pai estava com o filho doente, desacordado em casa, e Jesus estava passeando por aí com seus discípulos, enfim, com todo o povo seguindo ele, e o pai pediu ajuda para Jesus. E Jesus foi lá, pegou na mão dele, ele levantou e simplesmente. Tu acha que ele não tava... Tu acha que ele não tinha fé que ele ia conseguir ser curado? Ele estava inconsciente, mas a fé do pai dele que curou o filho. Isso se chama inconsciente coletivo. Existe uma fórmula de oração que você pode fazer para curar as pessoas da sua família também, que envolve o subconsciente coletivo também. Tu trabalha no teu subconsciente para fazer o da pessoa acreditar no que você
pretende fazer pra ajudar ela, né? Sim, tem tantos exemplos, né, de doentes, enfermos, que sejam no hospital, que tem aquele propósito, né? Vamos rezar por aquele doente. Cada um reza pedindo a saúde daquele doente. E cura. Muitas vezes cura, enfim. Ok, enfim. Então, pessoal, essas foram algumas perguntas que a gente resolveu responder aqui. Muito obrigado, Alisson, por ter participado. Obrigado pelo convite. E tamo junto. E ficamos marcados por um próximo encontro também. Se você quer assistir um podcast de mais de 2 horas sobre nós conversando aqui, comenta parte 2 comprida, que nós vamos gravar um bem bagual pra vocês. Vai ser interessante. Tamo junto. Aviso, agora vai começar os erros de gravação, então se você não tá pronto pra dar algumas risadas, sai do vídeo agora, valeu. Isso ali. Tá, vou gravar completo com o Alisson. Cala a boca! Dá pra botar aqui. Prazer, então, Alisson, tá falando contigo. Começou! Eu não precisa complementar. Ué, mas até antes tudo. Não, complementar que eu digo é pra palavras. É ele que tem que aprender, ele tem que saber o que olha pra é mim. isso. Se concentre. Bem-vindo então, Alisson. Seja muito bem-vindo ao Obrigado. nosso estúdio improvisado aqui, fechou? Se apresente, por favor, aí pro pessoal, fala um pouco o que tu é, Não, o que tu não, faz. Só fala. Não, eu não é que eu tenho Homem, que tu me tem vergonha da apresentar. câmera? Não é que eu tenho que me apresentar. É tu que tem que falar. Aqui estamos hoje, enfim. Para de gravar, vamos começar outro daí, senão vai lotar de gente. Assim. Foi. Seja bem-vindo então, Alisson. Obrigado. Espero que você esteja se sentindo confortável aqui no nosso mini estúdio. Mas fechou. Pessoal, então tô com o Alisson aqui, meu amigo. Ele é padre, tá se formando padre aí. E. Olha a cara que ele fez. Tem que saber o que falar também, É que né? o teu orelho tava segurando o riso. Como é? A cara que ele fez de novo. Ó, escreve aqui, ó. Um propósito de Agora- ser padre. Alisson, meu amigo, seja muito bem-vindo. Não vou ver. Vai embora, Pedro. Fundo, né? Estou no primeiro ano. Mas o que é isso, gente? O quê? Eu não tô entendendo. Volta. Volta. Eu não sei, me dá muita vontade de dar risada, cara. Essa fé, o que eu acredito que seja, nessa minha própria crença que eu formei na minha cabeça. Acabou o podcast por aqui, né? Porque... Ai, Jesus.